Vamos para mais notícias do caso Isis Vitória, a adolescente grávida que está desaparecida já há 22 dias em Tibagi, no Paraná. Mas antes de prosseguirmos, peço que gentilmente deixem seu like e se inscrevam em nosso canal. O desaparecimento de Isis Vitória Mizerski, de 17 anos, que está grávida, completou 3 semanas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. Ontem, quinta-feira, dia 27, o advogado que representa a família da jovem, Cláudio Daledoni, concedeu uma entrevista coletiva e deu atualizações sobre o caso. Ele informou que o escritório de advocacia irá abrir uma investigação paralela para apurar o paradeiro de Isis. E hoje, o Dr. Cláudio Daledoni, advogado da família de Isis Vitória, e o advogado de defesa do suspeito Marcos Rony, o Dr. Renato Tawili, foram convidados pela Rádio Itaí 88 FM de Tibagi a darem uma entrevista exclusiva para trazerem novas atualizações desse caso, que tem chocado o Brasil com o desaparecimento da adolescente. Confira agora. Adriano Santos, então estamos aqui, conforme anunciamos, estamos com o doutor Renato Tawili, eu não sei se é Tawili ou é Tauli, depois ele já pode até corrigir a gente, ou dizer qual é a maneira certa. Ele é o atual advogado de defesa de Marcos Wagner de Souza, lembrando que Wagner é um vigilante aqui da cidade de Tibagi e é o principal suspeito no caso do desaparecimento da jovem Isis Mizerski. É o Wagner, o Marcos Wagner, também tem um apelido de Marcos Rony. Ele já teve 2 outros advogados, um de Telêmaco Borba inicialmente, depois um de Ortigueira, e agora uma banca de advogados de Ponta Grossa, liderada aí pelo Dr. Renato, está fazendo a defesa do réu. Do réu não, vamos deixar a palavra certa, do suspeito, porque até agora o Marcos ainda não foi acusado. Ele por enquanto, ele é suspeito e o inquérito ainda está em andamento. Então eu queria primeiro aqui, quem está falando aqui, doutor, é Simval Silva e também o Adriano Santos aqui na bancada. Muito boa tarde, muito obrigado por aceitar falar com a Rádio Itaí. Eu gostaria de receber o doutor e dizer como é que está, como que o doutor está vendo aí pelo lado da defesa essa situação do suspeito Marcos Wagner de Souza. Boa tarde, doutor. Obrigado, Simval. Boa tarde, Simval. Boa tarde, Adriano. Nós agradecemos aí o convite dos senhores da Rádio Itaí para comparecer aqui hoje. Então, boa tarde a todos os ouvintes também. O Marcos Wagner, desde o início da investigação, logo na primeira ocasião em que ele compareceu à delegacia de polícia, ele já apresentou a versão dele, que de fato esteve no país naquele dia, mas ele nega completamente qualquer participação, qualquer envolvimento no desaparecimento dela. Então é essa a versão que ele já apresentou desde o começo, e a defesa busca, acompanhando a investigação, acompanhando o inquérito da polícia, demonstrar que de fato o Marcos não tem qualquer envolvimento com o desaparecimento dela. Adriano Santos, deixa eu então aqui. Doutor, parece que vocês têm aí mais 2 advogados, a gente está vendo aqui, se o doutor quiser também apresentar, ou se eles quiserem falar, fica à vontade aí. Para nós aqui, vocês estão bem à vontade. Pode falar o senhor, se tiver outra pessoa também que queira falar. Eu só queria levantar aqui, doutor, algumas contradições que apareceu assim na entrevista que o Marcos deu para a Rádio Itaí, também na entrevista que o delegado deu para a rádio, também o que a gente acompanha aí por outros órgãos de imprensa. Então, a primeira versão que o Marcos deu do caso, inclusive segundo o tio da vítima, o Rodrigo Mizerski, numa conversa particular pelo WhatsApp, inclusive o Rodrigo printou e passou isso para o delegado, ele falou primeiro que não conhecia a Isis, e depois de insistência do tio, ele acabou assumindo, que conhecia a Isis. Aí o tio comenta sobre uma gravidez que a menina contou para a irmã pouco antes de sair para encontrar com o Marcos, que estava grávida dele, e que ia encontrar com ele para discutir sobre essa, vamos dizer, suposta gravidez. Depois o Marcos disse para o delegado que ele tinha deixado ela ali nas proximidades da Vila São José. Como o tempo da Câmara deu quase 1 hora para ele retornar à cidade, isso o veículo dele, a gente também tem que deixar bem claro, o veículo que passou era dele, ele saiu e voltou no intervalo de quase 1 hora.
Aí, confrontando isso depois que as câmeras foram divulgadas, aí, essas imagens, o Adriano Santos, o repórter nosso aqui que está do lado, ele entrevistou o Marcos, lá na frente da casa do Marcos, dentro do veículo do próprio Adriano. Ele deu uma reportagem para a rádio onde ele fala que que ele ia deixar ela na vila, que aí ela não quis descer, porque queria que ficasse na porta, e ele não quis entrar na vila porque tinha alguns desafetos. Estou contando a história rápida para o ouvinte entender. E ele disse que deixou ela entre a Vila São José e a unidade 3 ali de produção de sementes da Cooperativa Frisia. Aí o Adriano perguntou, mas mesmo assim, a cooperativa é muito perto ali, você poderia ter voltado menos tempo. Ele falou, não, mas eu tive lá no Trevo, que vai para Telêmaco Borba e Ventania. Fiz o balão, voltei, deu um problema no meu carro, tive que resolver, por isso eu demorei. Né? Agora já aparece aí na investigação dizendo que o celular da Isis, o celular do Marcos, agora já estão falando mais um celular de um outro suspeito que pode eventualmente ter ajudado o suspeito, dizendo lá que deu sinal lá na região da Mandaçaia em Telêmaco Borba. Então, essas contradições do réu que eu queria que o doutor explicasse um pouco pra gente. Primeiramente, vou apresentar meus colegas aqui. A banca de defesa, então, do Marcos, eu, o Dr. Guilherme, o Dr. Tailan, então nós três que representamos a defesa dele. Em relação a essa situação, Simval, em que existiram essas contradições do Marcos, a defesa não entende e não enxerga dessa forma. Em relação às herbes, analisando o inquérito policial e aquilo que a defesa tem acesso da investigação, em nenhum momento se colocou no processo, se colocou no inquérito essas situações das herbes telefônicas, sabe? Então a defesa não tem acesso. Se tem essa situação das herbes, é um procedimento em paralelo que corre em segredo de justiça, mas pelo que consta hoje, oficialmente no inquérito policial, que a defesa está habilitada e a defesa está acompanhando, não tem qualquer situação de herbes telefônicas. Não tem nenhum indicativo de que a localização do aparelho telefônico do Marcos tenha sido condizente com a localização do aparelho celular da Isis. Em relação às contradições, a defesa não enxerga dessa forma porque o Marcos foi ouvido uma vez na delegacia de polícia e ele, nesse depoimento que ele prestou perante a autoridade policial, e é importante destacar que ele foi espontaneamente à delegacia de polícia, logo depois que saiu esse mandado de prisão temporária, o Marcos, mesmo ciente do mandado de prisão que tinha em seu desfavor, ele se apresentou espontaneamente para que fosse dado cumprimento a essa ordem judicial. E no depoimento dele em delegacia de polícia, ele já relatou de imediato que ele de fato esteve com a Isis no dia 6 de junho, que ele deixou a Isis nas proximidades da região ali do bairro São José, explicou inclusive que não entrou no bairro São José por ele ser segurança, por ele ter algumas desavenças com outras pessoas do local. Então a versão que ele apresentou no inquérito é uma versão única, que não tem qualquer contradição com outros elementos. Ressalto também que há no inquérito policial a troca de mensagens entre o Marcos e entre o Rodrigo, e ele fala para o Marcos nessa conversa que ele teve com a Isis, então a defesa não enxerga nenhuma contradição. Eu também deixo aí aberta a palavra para o Guilherme, para o Fernando, para complementar a respeito da pergunta que o senhor fez. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês que estão apresentando o programa. Realmente, se você observa as mensagens que são trazidas nesse processo, que estão no inquérito policial, essa contradição ela é inexistente. Na realidade, o que se percebe, se você interpretar aquelas mensagens, você percebe que o Marcos, a todo tempo, ele explica o que está acontecendo e o que aconteceu, e não há uma receptividade do tio. O tio está nervoso naquele momento com a situação, possivelmente, e por isso ele não se deixa ser entendido. O Marcos, por várias vezes, tenta explicar a situação, ele tenta enaltecer o que aconteceu naquele dia, e o tio não permite. O tio corta o assunto e coloca o que ele pensa como se a verdade fosse aquilo, né? E surgem os questionamentos. Aí isso é pensado pelo tio e jogado na mídia como se o Marcos fosse um algoz e alguém que tivesse qualquer envolvimento com o desaparecimento, e o que não se comprova durante o inquérito policial. Em relação às mensagens, é importante destacar essa interpretação do todo, né? Não só de partes, trechos, que não permitem a compreensão integral do que foi dito.
É uma pergunta aqui, doutor. Conforme já afirmado aí pelo Corpo de Bombeiro, as buscas atualmente estão aí direcionadas a encontrar um corpo, mesmo no caso de que Isis não ser encontrada, doutor. A acusação acredita que seja possível que Marcos vá a júri? Então, nós entendemos que não tem nenhum indicativo, nenhum elemento indiciário mínimo que comprove que o Marcos tenha praticado algum crime contra a Isis, né? O que a gente tem? A gente tem um inquérito policial, uma informação de que a Isis no dia 6 ela desapareceu e o Marcos mesmo confirma. Quem traz essa informação para o inquérito policial dizendo que de fato teve esse encontro é o próprio Marcos. E dentro do dia 6 de junho, até agora, se passaram mais de 20 dias, não tem nenhum indicativo de que o Marcos, após ter deixado a Isis no Mar de São José, conforme ele relata, ele tenha praticado algum fato, algum crime contra ela. Então, é uma situação que tem que ser analisada com muita cautela, porque está se imputando a prática de um crime contra o Marcos, sendo que não tem nenhum indício que relacione ele com o desaparecimento. O fato do Marcos ter se encontrado, dele ter estado com a Isis no dia 6, não quer dizer que ele praticou algum crime contra ela. Então, é nesse sentido que a defesa trabalha no inquérito policial, diante dessa completa ausência de indícios de que ele tenha praticado um crime contra a Isis. Doutores, deixa eu perguntar outra coisa. O delegado esteve aqui na rádio, o doutor Jonas Avelar, delegado de Tibagi, que comanda a investigação policial, representante da Polícia Civil. Ele disse que o telefone da Isis e o telefone do Marcos, né, esteve na região da Mandaçaia no dia 6, né, depois das 18 horas. Não vou precisar agora o tempo. Vocês aí da banca de defesa do Marcos, têm conhecimento desses fatos? Então, nós temos conhecimento desses fatos com toda sinceridade pela imprensa, porque no inquérito policial, efetivamente, não tem nenhuma solicitação deles, não tem nenhum extrato das companhias telefônicas informando essas localizações. Então, essa é uma informação, tivemos conhecimento pela imprensa, mas que isso não é reproduzido no inquérito policial. A defesa, nós temos que trabalhar com aquilo que tem no processo. Isso é uma informação alheia ao inquérito policial. Não chegou ao conhecimento da defesa, em nenhum momento, essa circunstância das herbes telefônicas. Certo. E também, né, doutor, só para explicar aí para o ouvinte que não é tão acostumado aí com a justiça, com as leis, o inquérito policial ainda não foi concluído, né? Então, algumas peças podem ser incluídas ainda pelo delegado no inquérito. É isso, doutor? Isso, exatamente. Por se tratar do desaparecimento, por uma investigação sigilosa, a autoridade policial ela pode produzir provas em sigilo e não apresentar na íntegra todos os elementos que tem na investigação. Ele pode criar medidas cautelares buscando outras provas. Né? O que a gente tem acesso é o inquérito policial, que é o procedimento oficial, e essas circunstâncias das herbes não se encontram. Evidentemente, a polícia pode estar produzindo provas, ter o procedimento em paralelo, que a defesa até então não tem conhecimento. Certo. O Marcos encontra-se preso em Ponta Grossa. O doutor pode informar se depois da prisão ele foi ouvido pelas autoridades aí no caso do inquérito? Não, ele foi ouvido lá no início da investigação, quando ele compareceu espontaneamente à delegacia de polícia, e posteriormente à prisão dele não teve um novo depoimento. E até já de antemão aqui, nós já dizemos aos senhores que por orientação nossa, por orientação da defesa, o Marcos ele não vai mais prestar o depoimento dele no inquérito policial. Ele vai exercer o direito dele de permanecer em silêncio, considerando que nós entendemos que aquilo que ele tinha para contar, aquilo que ele aconteceu efetivamente no dia 6 de junho, ele já trouxe essas informações para o delegado de polícia nessa primeira ocasião. Então, a partir de agora, sob uma orientação da defesa, ele deverá permanecer em silêncio no decorrer da investigação. Adriano Santos. Doutor, então, devido a algumas entrevistas já foram ouvidas aí, né, amigas de Isis, que foram ouvidas com o objetivo de entender aí melhor essa dinâmica, relacionamento dela com o Marcos. Já havia um histórico, né, de agressão e ameaças, ou a jovem acreditava estar em perigo, doutor. Considerando que atualmente todas as suspeitas recaem aí sobre Marcos, a acusação acredita que ele possa ter sido ajudado por alguém, assim uma suspeita que seja até mesmo uma outra pessoa que levaria um terceiro não interessado no desaparecimento da Isis, que
possa ajudar, doutor? Qual que é a intenção que o doutor tem sobre essa relação aí, devido a algumas acusações dele ser uma pessoa agressiva? Até mesmo tem na mídia vídeos, tem até mesmo também o sogro e assim por diante. Veja, essa situação em relação à periculosidade do Marcos, novamente, ela não se comprova dentro da investigação, né? O que se tem na investigação é isso que nós já trouxemos para os senhores aqui, e a defesa, pensando em uma defesa técnica, ela tem que se basear pelo que está descrito no inquérito, né? Essas situações de violência, elas não se comprovam, né? Não existem boletins de ocorrência, não existem processos em relação a isso, e nós não temos como nos aprofundar nesse momento, nesse sentido, até porque não tem uma relação direta com o fato que está sendo tratado aqui. Até, Adriano, aproveitando, gostaria de acrescentar que muito se veiculou na mídia a respeito do envolvimento do Marcos em um outro crime que teria acontecido em Tibagi, mas a gente destaca que Doutor, boa tarde, é um prazer entrevistá-lo aqui na Rádio Itaí. Fiz essa apresentação para deixar o ouvinte por dentro de quem é o escritório que está agora assumindo a acusação, né, assistência de acusação do caso Isis, e dizer assim, pelo que a gente pôde perceber, o doutor sempre atuou na outra ponta, né? Ou seja, mais defendendo acusados. E agora o doutor entra como assistente de acusação. Eu gostaria de saber, né, primeiro agradecer a sua presença, eu gostaria que você respondesse sobre essa, entre aspas, aí, mudança de perfil aí nos defendidos pela banca de advogados da Ledone Advogados Associados de Curitiba. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Simval, boa tarde, Adriano, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Itaí de Tibagi e região. É um prazer enorme poder aqui estar sendo entrevistado por vocês e principalmente sendo ouvido por esse povo tão honrado que alimenta o nosso Brasil. Tenho muito apreço pelo meu estado e principalmente por essas regiões que conheço e sei da índole e da honradez de cada um dos habitantes aí da região. Deixa eu só fazer eu agradeço aí esse prefácio, né, sobre os casos que eu venho me debruçando há 3 décadas. Esse ano eu completo 30 anos de plenário do Tribunal do Júri, e intensos, né? Eu nunca fui um advogado que era advogado criminalista e também fazia júri, como a imensa maioria faz. Eu sempre fui um advogado do júri, trabalhando com o júri, e hoje, graças a todos que compõem o meu exército, nós hoje compomos aí os guerreiros do júri. Os guerreiros do júri saem do Instituto da Ledone, que é a escola do júri. E é por conta disso, em razão disso, eu não mudei o perfil, sob hipótese nenhuma, né? Nós defendemos o direito à liberdade, e somos os maiores defensores da vida, porque de nada adianta o sujeito estar vivo se não tiver liberdade. Então nós somos defensores da vida, defensores do direito, defensores da liberdade. Há uma correção que se faça, nós não somos assistentes de acusação. O assistente de acusação é sempre o ascendente e o descendente. O pai, a mãe, os filhos e outros parentes que podem aí, segundo o que preconiza o 268 do Código de Processo Penal. O assistente de acusação é o familiar e figura um advogado para poder postular por essa pessoa em juízo. Mas isso só depois que oferece uma denúncia. Eu sou advogado, sim, eu representando um grupo de advogados que compõe o Instituto da Ledone, né, uma equipe que compõe o Instituto da Ledone, que somos advogados dos familiares, né? E nesse primeiro momento, o que nós estamos nos debruçando é efetivamente o encontro da Isis. Que a Isis seja encontrada viva, é o que nós torcemos e clamamos a Deus, e se do contrário for, e se a tragédia vier aí aplacar a família e a todos que estão aguardando ansiosamente, se ela for encontrada morta, a partir daí nós teremos efetivamente uma atuação no inquérito, mas não como assistentes de acusação, mas como advogados da família da Isis. Então nós não mudei de perfil, né? Não é isso, nós estamos apurando o fato. Se eu entender que esse rapaz, que é o suspeito,
não tiver qualquer indício contra ele, eu serei o primeiro a me manifestar contrário, que se investigue e que se responsabilize quem efetivamente tenha algum tipo de responsabilidade. Por enquanto, ao que tudo indica, ao que o inquérito mostra, as contradições o colocam na cena, as contradições dele, que não são só no inquérito, porque nós temos que entender o seguinte: nós, quando estamos investigando algo nesse sentido, e nós, eu digo, a imprensa tem uma ação preponderante e é um fator imperativo, porque a imprensa investiga, está fazendo as buscas e auxilia muito e por demais na apuração de vários fatos. O Ministério Público investiga e está atento a tudo isso. O delegado de polícia está atento e está fazendo. E só gostaria também de dizer que a divisão de homicídios e proteção à pessoa acaba de aportar aí em Tibagi, já estão com as equipes analisando o inquérito. Toda a estrutura do Estado está sendo deslocada neste momento para efetivamente fazer um pente fino e apurar toda e qualquer denúncia. Todas as denúncias são importantes, não se tem como desprezar qualquer linha de investigação, qualquer linha de suspeita, porque as suspeitas, elas fazem com que se indique uma linha de investigação, e as linhas de investigação devem ser esgotadas para que daí nós possamos ter efetivamente indícios de autoria e prova da materialidade. Procuramos a prova da materialidade e também investigamos os indícios de autoria nesse caso, né? Então, quando eu digo que o todo deve ser observado, o todo é o quê? Por exemplo, uma sonora que o suspeito deu na rádio, o diálogo que ele teve com o Rodrigo, que é o primo, o tio da Isis, e o depoimento do suspeito em sede policial, levam ele e o mantêm na cena, levam ele e o mantêm na condição de suspeitos, né? Agora, também tem questões de que a população fique muito tranquila, que não é porque não tenha sido franqueado nos autos, quer dizer, tenha sido colocado nos autos algumas questões de estações rádio base, o fluxo de dado telefônico, não é porque não estão nos autos, é que não existe no mundo. As investigações tramitam em sigilo, os investigadores estão investigando profundamente a tudo e a todos. As investigações estão muito avançadas. É que, para não atrapalhar a investigação, não pode ficar se revelando. Mas a população que fique tranquila, e quem tem responsabilidade, quem está, por exemplo, soube por ouvir dizer que tem alguma informação, a lei vai chegar a todos, e eles serão ouvidos. Já existem vários indicativos de pessoas que tomaram conhecimento de alguma maneira de como foi ocultado, ou de como foi mantida, ou de quem teve contato, e que nas próximas horas serão alvo aí de indagações por parte da polícia. Como eu disse, a divisão de homicídios e proteção à pessoa já está em Tibagi, já está em Telêmaco Borba, outras unidades especializadas já estão analisando dados, né? Nós hoje temos aí o Grupo Tigre, que é o Tático Integrado e Grupo de Repressão Especial, que tem uma profícua técnica de análise de celulares. Nós temos muito material para trabalhar. E eu digo mas eu não estou pegando nisso e nem tenho como pegar, porque isso é atribuição da polícia. E nem faz parte da minha atribuição, por enquanto advogado dos familiares. Mas existe um material muito rico aí de sendo investigado, profundamente investigado, que são os telefones. Tem 3 aparelhos. Hoje em dia, você tem uma série de aplicativos nos telefones que colocam ou tiram alguém da cena, né? Então, minimamente, se a autoridade policial estivesse aí alcançado algo que não mantivesse um suspeito preso, já teria imediatamente informado ao juiz. Ele está preso temporariamente, que é uma prisão para investigar. E essa prisão pode ser prorrogada por mais 30 dias ou convertida numa prisão preventiva, que é uma prisão sem prazo, que é para proteger o processo. Mas todos estão sendo investigados, né? Esses 3 aparelhos, eles dão e não adianta apagar, né? Nós temos o Celebrite, que é um sistema que puxa tudo que foi apagado, tudo que aconteceu naquele telefone, e também
os dispositivos de mapeamento e de monitoramento por onde a pessoa andou. Se tiver o Waze, ele está sendo investigado, onde ele andou. Quer dizer, ele tem localizadores outros que não só a estação rádio base, que são as antenas. E tudo isso está sendo investigado pelo Departamento de Inteligência da Polícia Civil. E como eu disse, DHPP na área, muitas coisas nas próximas horas irão acontecer. Nós estamos também aqui, Silvan, Adriano e a todos os ouvintes aí da região, nós estamos com um trabalho aí de disque denúncia e com recompensa em informações válidas, informações que efetivamente tenham plausibilidade e que nós possamos chegar ao paradeiro ou qualquer informação que possa fazer chegar a quem conhece o paradeiro da ISIS, né? E nós vamos lançar aí, depois também lançaremos o arroba em que nós estamos concentrando essas informações e o número de telefone. Eu tomo a liberdade, Adriano e Silvan, de revelar isso aqui no ar, né? O telefone que nós estamos aqui recebendo informações com o nosso disque denúncia, com recompensa naquelas informações que, uma vez mineradas e passadas pelo nosso núcleo de inteligência, tenham plausibilidade, está no seguinte número. O DDD é 41, o telefone é 999-793539. Repetindo, disque denúncia para o paradeiro da ISIS, 41 999-793539. Nós temos uma recompensa para aquelas informações que forem efetivamente plausíveis e nos levarem a algum indicativo firme do paradeiro da ISIS. Outras informações que não sejam do paradeiro também são importantes, como outros suspeitos, como as andanças do suspeito pela região, tudo é importante, né? E eu ouso aqui discordar do meu colega de defesa, quando diz que o que não tem no inquérito, não. O inquérito está disponível aquilo que os investigadores podem franquear a defesa. Existem várias, o que a gente chama de cautelares, vários pedidos do delegado investigando e muita gente sendo investigada. Muita gente sendo investigada e nas próximas horas teremos novidade. Então aquela pessoa que viu alguma coisa e está omissa, está mais do que na hora e temos um tratamento legal distinto para isso, dessa pessoa colaborar, e uma vez colaborando, ela pode ser até isenta de qualquer responsabilidade criminal. Então aqueles que têm algum indicativo, se essa menina foi morta, se essa menina, se eles sabem onde está o corpo dessa menina, que se apresentem. A lei faz com que a pessoa que colabore, ela tenha até uma isenção de responsabilidade criminal. Digam, é mais do que chegada a hora de nós efetivamente encontrarmos a ISIS, é um desespero para todos nós. Esse fato está aí ganhando repercussão nacional e nós estamos aqui no afã de encontrar. Nós também teremos aí, passado a reunião com o secretário de Segurança Pública, uma reunião presencial, onde a mãe vai se apresentar, a Flávia, o tio que está passando noites em claro aí, reunindo informações, o Rodrigo, e mais a nossa equipe, levaremos até o secretário de Segurança Pública para colocar todas as situações acerca do ocorrido. Após isso, nós faremos no núcleo de inteligência da Ledone as buscas também, não invadindo nunca uma atribuição policial, mas nós faremos base aí em Tibagi, em Telêmaco Borba, e com drones, cães farejadores, e com uma equipe especializada, nós também faremos buscas e nos colocaremos aí baseados para que informações sejam efetivamente concedidas, né? Nós iremos aí instalar um gabinete de gerenciamento de crise e nós só iremos nos tranquilizar no momento em que a ISIS for encontrada. Ela vai ser encontrada, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. O Paraná, não existe nenhum lugar no Paraná que a polícia não chegue. A polícia do Paraná é a polícia mais preparada do Brasil. Nós temos tecnologia e nós temos investigadores que dão aula para as polícias do mundo. Portanto, a ISIS vai aparecer. E quem tiver qualquer informação, quem souber de qualquer coisa, nós estamos aqui sensíveis e dizendo: existe legislação que faz com que o colaborador não tenha nenhuma responsabilidade criminal. Às vezes alguém ouviu alguma coisa de uma esposa, às vezes a esposa ouviu alguma coisa de alguém que ouviu. Pessoal,
nos procurem. Nós estamos aqui, ou o delegado de polícia, ou se sentirem liberdade de nos comunicar no nosso Instagram, inteligência @daledone, @daledone.inteligência, @daledone.inteligência, Daledone com 2 L's, ou pelo número 41 999 79 3539. É melhor as pessoas que saibam de alguma coisa colaborarem para terem um trato criminal adequado à sua colaboração, à sua manifestação de desejo de colaborar, do que as garras da lei irem até essa pessoa e descobrirem. Nada ficará sem ser alcançado. Eu quero deixar isso muito claro. As pessoas se enganam que o que o delegado está mostrando até agora é o que ele tem. Lê do engano, pessoal. As coisas estão muito mais avançadas do que imaginam. Desculpa tomar a palavra, mas realmente... Foi muito bom esse esclarecimento. Eu só queria informar o ouvinte do assunto e gostaria que o doutor comentasse depois. Nós já comentamos aqui em primeira mão a... Agora me diz uma coisa, o que você achou dessa entrevista exclusiva com os advogados da família de Isis Vitória e do suspeito Marcos Rony? Não esqueçam de deixar nos comentários a sua opinião. Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de mais notícias. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.